Gente, hoje eu tô recebendo uma pessoa mega especial. Ele simplesmente trabalha, ele vive, é um dos caras mais foda do planeta nisso daí, que é uma coisa que eu amo, que é cavalo, né? É uma pessoa, um ariano, com a lua em virgem, ascendente em aquários. Vou receber essa pessoa que já foi palestrante, já teve mais de 40, quase 100 mil alunos, já teve uma escola por esse Brasil todo. Depois, cara, uma história de linda, maravilhosa. E hoje ele tem um aras incrível, inclusive com um nome maravilhoso, Cavalo Pampa, quem quer saber. E nós vamos saber hoje um pouco sobre astrologia ligada a cavalo, que eu amo. Inclusive, o último dia do podcast, eu vou fazer acho que um dos podcasts que eu mais vou encantar. Vinícius, irmãozinho, eu tô muito feliz de você estar aqui, viu, cara? Feliz demais por você estar aqui presente. Sabe, admiro demais seu trabalho, por mais ainda quando eu soube sua história. A gente ficou lá na imersão esse último final de semana, conversando até quase meia-noite, né? A recíproca é verdadeira, isso já ficou bem claro lá em cima, né? Deu pra gente aproveitar bastante cada minuto, né? Foi, e você abriu muito minha cabeça esse último final de semana. Foi importante, porque é uma troca, né? Você também abriu bastante a minha, me deu previsões maravilhosas para 2025. Eu retribuo passando um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos. Que legal. Irmãozinho, agora conta até pra galera que tá vendo e tudo, pra conhecer um pouquinho melhor sobre o Vinícius, como é que nasceu esse amor que você tem assim pelo cavalo? Quando é que surgiu essa ideia de você começar a mexer com cavalo, criar cavalo? Como é que foi? Na verdade, a gente sonha algumas coisas quando é criança e a vida acaba te afastando e depois te aproximando desse sonho, né? Então, quando eu tinha meus 6 anos de idade, 8 anos de idade, 9 anos de idade, até os 18 anos de idade, eu era louco por causa de cavalo. Mas louco, assim, num nível a ponto de fugir do colégio para ir correr atrás de cavalo, de ficar ajudando as pessoas a tratar para poder dar uma volta no cavalo dos outros. E eu sempre falava, desde aquele tempo, que eu queria ser criador de cavalos. E aquilo era uma utopia. Por quê? Porque eu não venho de uma família abastada e criação de cavalos, você sabe que é uma atividade que o custo é elevado, principalmente para você iniciar. Sim. E aos 18, 19 anos de idade, eu fui para o mercado de trabalho e esse sonho foi ficando cada dia mais distante, até que em determinado momento, aos 29 anos de idade, eu deixei de ter cavalos e fiquei 10 anos totalmente afastado deles. E depois então, até os 29 anos, você já chegou a ter cavalo lá atrás? Você chegou a ter cavalo? Sempre mantinha 1, 2, sempre Sério, mantinha. cara? Sempre ficava com um cavalinho pra poder dar trabalho. Não, andava pouco, porque eu morava fora, deixava ele lá na cidade de Bananal, que é onde minha família reside. E é tudo no Rio de Janeiro isso aí? É divisa, né? Divisa de São Paulo com o Rio. Ah. E aí um dia eu tive uma decepção, comprei um cavalo que eu me esforcei na época, paguei um pouco mais caro nele, e ele vivia pulando a cerca para ir atrás da égua dos outros, cortaram o rabo do cavalo no sabugo. Puta que ficou igual um Doberman, só balançava o rabinho assim. Mas deixa eu te falar, uma vez eu ouvi falar que quando o cavalo fica sem um rabo, ele pode morrer, né? Por câncer ou sei lá. Não, o meu não morreu não, só ficou estranho, babu. E aí eu acabei vendendo ele barato e parei de cavalo. E foquei na carreira, que já estava começando a ir bem, começando a decolar. E, de repente, aos 30 anos, 32, eu tenho 46 hoje, comecei a ir muito bem no mercado. Não, a ir muito bem no mercado de franquias. E qual que era o nome da tua empresa mesmo que você tinha? Grupo VA Franchise, que tinha a Evolute Cursos, tinha Doutor Lubrifica, Contábil Express, era uma série de redes de franquias que nós fomos criando e cada uma delas foi ganhando seu espaço. E ao mesmo tempo que eu crescia profissionalmente, eu afundava pessoalmente. E uma vez eu fui num médico cheio de problema de ansiedade, pânico, diversos problemas de saúde, pressão alta, obesidade. E esse médico falou para mim o seguinte: você precisa encontrar um ponto que você goste, alguma coisa que você ame. E eu tentei várias coisas. Tentei mexer com praia, barco, não rolou. Tentei mexer com carro antigo, não rolou. Até que um dia eu tava parado em frente a uma padaria esperando a minha mulher sair. Passa um moleque num pangaré. Eu olhei aquela cena e falei assim: isso aqui. Aí saí para comprar um cavalo, voltei com 2. E comecei a alugar cocheira, botar na cocheira dos outros, etc. 2 semanas depois já tinha uns 6 lá. E no Rio, né? Não, aqui em Taubaté. Já Taubaté já. Isso há 6 anos atrás. E quando eu comecei a frequentar aquela cocheira, eu comecei a perceber que eu queria ter um lugar meu para montar um sítio e fazer aquela criação de cavalo que outrora eu sonhava. Só que eu queria algo muito artesanal.
E comprei o Porto Nobre, troquei numa casa na praia, montei a estrutura que era necessária para começar a criação de cavalos. O primeiro Ara seu foi aquele que eu fui lá em Lagoinha? Foi. É mesmo, foi, cara? Que exatamente. massa, cara. E há 6 anos atrás, quando eu comprei, era o terreno e uma casa velha. Eu fiz toda aquela obra que estava lá e coloquei meus cavalos, que era para eu passar final de semana e curtir. Só que cavalo... Você já viu como é que é, né? Parece um coelho. Ele vai se multiplicando, você vai comprando. E quando eu olhei, aquilo tava fervendo de cavalo. Tinha 60 cavalos já. 60, cara. Mas pra mim tava tudo em paz, porque eu trabalhava, ganhava bem, etc. E comprava comida pro cavalo, pagava os funcionários pra tomar conta. Aí, de repente, veio uma coisa muito diferente que ninguém tinha planejado, chamado pandemia do coronavírus. E quando veio a pandemia do coronavírus... Miserável dos chineses. Quando veio o coronavírus, a vida virou de cabeça para baixo. Aquilo que era tranquilidade e austeridade financeira em outros tempos, de repente secou. De uma hora para outra, chegou uma ordem e falou o seguinte, ó, a empresa não pode mais funcionar, ela tem que ficar fechada por causa da contaminação, e para uma escola presencial de cursos livres, foi quebrando uma atrás da outra. Ela passou um ano fechada. Então foi quebrando, quebrou todas, da primeira até a última. E eu me vi com aras com 60 cavalos para sustentar, sem renda, já não tinha mais renda, e tinha os cavalos para sustentar. E comecei a fazer alguns vídeos para tentar vender algum cavalo e diminuir aquele custo que estava robusto mensalmente. De repente, um dos vídeos aleatórios, sem nada planejado, viralizou. E quando eu entrei na rede social novamente, eu tinha 1.000 seguidores, estava beirando 50 mil. Cara. E um monte de gente perguntando se tinha cavalo para vender, cavalo para vender, cavalo para vender. E naquele mês eu estourei de vender. E exatamente naquele momento eu olhei e falei assim, olha, eu vivo disso e eu consigo sustentar minha família de cavalos. E olha como os propósitos de Deus, eles demoram para ser compreendidos, né? Eu sonhava em fazer o que eu faço hoje da vida desde que eu era menino. Só que a vida havia me levado para outro caminho, no entanto, Deus deu uma sacudida assim em toda a minha trajetória e me colocou de volta no processo inicial, no propósito de vida, e sem querer eu acabei sendo criador de cavalos e trabalhar com um animal que eu tenho tanto prazer e que eu faria de graça. Aliás, eu pagava para ficar perto deles e hoje eu tenho a possibilidade de sustentar minha família com conforto, trabalhando com os animais que eu gosto, que são os cavalos. E é muito legal, por exemplo, cara, você hoje aqui na região, o Pampa mais famoso da região é seu. Do Brasil, né? Do Brasil, do Brasil, quiçá do planeta, né? É o ET, né? É. Que é o Juiz Rave, né? Exato. Aí, o Juiz Rave hoje, ele tá com quantos filhos? Ah, já tenho, se for contar só os registrados, um pouco mais de 100. Se for contar os 100 registros juntos, já beirando 300. Cara, é muito cavalo, cara. Muito cavalo. Muito, e esse cavalo mudou a minha história, né? Ele trouxe pra mim a prosperidade. Você comprou ele novo ou já comprou ele feito? Comprei ele com 7 para 8 anos de idade. 7 anos de idade. Tem 10 hoje. Tem pouco mais de 3 anos. Eu me recordo como se fosse hoje, o dia que eu encontrei ele a primeira vez. Ele ficava aqui nessa região aqui de São Paulo? Eu encontrei ele em São Paulo, né? Eu falava para os outros que eu estava cansado dessa dinâmica do cavalo, né? A dinâmica do cavalo é todo mundo ganhando e o dono pagando a conta. Todo mundo ganhando e o dono pagando a conta. E essa dinâmica, eu já não podia mais viver desse jeito. Eu precisava que as coisas dessem retorno. E um dia um amigo meu falou assim, ó, você quer ter retorno com o cavalo? Eu falei, quero. Então trabalha com pampa de marcha picada, que não tem crise não. Tudo que você produzir, você vende. E aí, quando a pessoa fala isso, você não entende, porque os assessores, eles montam um universo em cima que você tem que comprar aquilo que eles querem vender. E esse amigo foi muito sincero. E eu comprei um pampa, um mozigoto de marcha picada. E junto com aquele cavalo chegou a prosperidade. Olha isso, Por quê? Porque eu passei a ter muita visita de gente não conhecer o cavalo. Eu passei a ter muita gente querendo comprar todos os produtos que nascem dele num nível que hoje eu vendo as coberturas e tudo que nasce dele na rua eu compro de volta. Tem fila de espera para comprar potro. Qualquer coisa que tenha nasça dele. Produto Juiz Rave tem liquidez imediata. E foi muito importante para mim aquele momento, a chegada do Juiz, e me colocou no mapa dos cavalos, me deixou uma pessoa conhecida nacionalmente.
E foi interessantíssimo. O apelido Juiz Rave veio de uma forma que você não imagina. Conta. O pessoal da LR Eventos, o Laurão, ele que faz exposições, você já deve conhecer, e ele, na coronavírus, estava com o mesmo problema que todo mundo, né, cara? Uma empresa de eventos não podia fazer eventos. Então, eles pediram doação de coberturas para fazer um leilão para eles continuarem tendo ganhos, porque eles vivem de eventos. E aí, o Laurão ligou para mim, pediu cobertura de cavalo de pista para ele poder fazer um leilão. E eu falei que de pista eu não ia dar, não, que eu ia dar 2 coberturas do Juiz Rave. E ele ligou no dia seguinte tentando me convencer a trocar por alguns animais de pista que eu tinha, porque o do Juiz ninguém conhecia, etc. Eu falei, não, cara, toma, é esse aqui que eu tô querendo divulgar o cavalo. Dei 2 coberturas para ele. E tinha animais famosos de competição no leilão. As 2 primeiras a vender, as 2 do Juiz. O melhor preço do leilão, as 2 do Juiz. Aí ele me ligou e falou assim, ô meu amigo, rapaz, isso aí que vendeu primeiro, que tal o cavalo, rapaz? Vendeu mais caro, que tal o cavalo? Se não, cavalo, isso é um extraterrestre. A hora que ele falou isso, eu falei assim, eu gostei do nome. Aí virou Juiz Rave, o extraterrestre, apelidado carinhosamente pelo Laurão da LR Eventos, por ter sido o cavalo com maior liquidez no leilão de cobertura de beneficente lá. E, cara, eu já fui lá na tua casa, dei uma volta nele, realmente o cavalo é muito bonito, o cavalo é vistoso, né? Aquele grande, né, bicho? O cavalo, ele tem uma morfologia muito boa e porque eu acho que o cavalo, sabe uma coisa que eu gosto muito também, irmão? Digamos assim, do visual do cavalo, quando o cavalo fica aquela coisa empoderada. E o Juiz Rave, ele tem essa coisa, né? Você vê que o cavalo, ele tem expressão. Era isso que eu queria usar. Ele tem é igual, por exemplo, a dama, né? A dama, quando ela vai nas competições, você vê que ela anda séria, né? Ela tem uma expressão que eu acho legal. Tem animal que entra, você vê que não tem aquela expressão que encanta. Agora, o Juiz Rave, a primeira vez que eu vi ele, você vê que ele tem aquela coisa do expressão do garanhão, né, velho? Ele é o que nós chamamos de cavalo tipo exportação. Como bonito, lindo, expressivo, manso, macio, cômodo, ou seja, ele tem todas as qualidades para, se hoje em dia qualquer país do mundo falar assim, ó, eu quero importar um animal de vocês da raça oriunda do Brasil, que é o Manga-Larga Machador. Se você enviar um exemplar que seja próximo do Juiz, qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta vai se sentir extremamente satisfeita, porque ele tem todas as virtudes que são necessárias para ser um cavalo tipo exportação. Irmãozinho, já citando esse assunto que você colocou, por exemplo, hoje para você exportar, eu tenho visto, inclusive, como eu acompanho muitas vezes sociais, eu vejo muita gente, por exemplo, hoje, inclusive teve uma passeata agora nos Estados Unidos, eu acho que não sei se foi Dallas, algum lugar, que tinha um cara que estava nessa passeata com um Manga-Larga Machador. Ele até tava com a bandeira do Brasil, sabe? Eu acho que eu vi isso agora no mês de novembro. Como é muito complicado, por exemplo, você exportar um Manga-Larga Machador para os Estados Unidos, é muito burocrático. Você sabe mais ou menos falar para as pessoas que estão nos escutando, por exemplo, questão de burocracia, para você exportar um animal desse para os Estados Unidos, por exemplo? Existem algumas coisas que precisam ainda ser mais facilitadas, desburocratizadas. Existe uma barreira sanitária, que é a barreira da Babésia, que precisa ser vencida para conseguir fazer o envio de cavalos tanto para a Europa como para os Estados Unidos. Embriões congelados, já tem algumas pessoas que estão levando, e tem alguns aras que já conseguiram montar pontos na América e já estão com vários exemplares por lá. Então a tendência é que nos próximos anos esse caminho de exportação do Manga-Larga Machador, de conquista mundial através do cavalo brasileiro, ele torne-se inevitável, vai acontecer. Sabe o que eu vejo, por exemplo, quando a gente começa a pesquisar as raças, por exemplo, você vai para o sangue inglês, que é um cavalo que é muito famoso em corrida nos Estados Unidos, o puro sangue, quer dizer também, o sangue inglês e o puro sangue. Aí você vai para o quarto de milha, que é uma raça originalmente nascida nos Estados Unidos, que hoje eles usam muito para vaquejada, para prova de tambor, e tem aquelas outras provas lá que faz aquele giro, que o cavalo sai correndo e para só com a parte traseira nos Estados Unidos, que é o quarto de milha. Inclusive o quarto de milha é um cavalo assim muito conhecido, inclusive para algumas cavalgadas nos Estados Unidos. Aí você vai para o cavalo árabe, que atualmente eu acho que é uma das raças mais caras do mundo. Eu não sei se é por causa da qualidade da raça ou se é porque os árabes, eles são apaixonados naquele cavalo e investem mais dinheiro e ganham mais dinheiro. Mas se você olhar em termos de cavalgada, que é aquela coisa de você sentar no animal, relaxar e andar tipo 2, 3, 4 horas, não existe no mundo nenhum cavalo melhor do que o Manga-Larga Machador. Por isso que eu acho que vai ser inevitável
uma expansão exponencial. dessa raça. Porque quando a gente pega esses animais que você falou, todos eles têm suas funções e são muito bons naquilo que fazem. Mas são de trote. O inglês, para correr, ele é inigualável. 1/4 de milha para 1/4 de milha na Ou então para corrida, aquelas provas de tambor, aquelas paradas assim, né? ou para timpé, Vaquejada, qualquer, né? isso, qualquer outra prova de habilidade, né, ele é sem base. Que é um cavalo muito Quando você forte, pega o né? árabe pro enduro, ele é um cavalo resistente, ágil, dinâmico, forte. Os árabes têm muita paixão por ele porque conquistaram muita coisa no lombo dos cavalos árabes. E o Manga Larga Machador, ele é o cavalo do lazer. Exatamente. Ele é o cavalo do lazer. É aquele cavalo que a pessoa pode montar nele, cavalgar por 4 horas hoje e amanhã ir trabalhar sem problema nenhum. Sem nenhuma A dor, coluna dele não vai estar partida no meio 4 horas de cavalgada no machador. Exatamente. Então esse cavalo vai fazer muito sucesso mundialmente ainda, eu tenho certeza disso. Eu também acredito. Inclusive, cara, eu lembro que a gente conversou nesse final de semana e você estava até falando da galopada, né? Que o Manga Larga Machador, macho picado, não sabe galopar. Parece até coelho, né? E que, agora, por exemplo, eu já vi os galopes, por exemplo, do cavalo árabe, que você estava falando do endurance, né? Meu irmão, o cavaleiro em cima de um cavalo árabe, parece que ele não mexe, parece que tá andando no tapete, assim, voador. Você já viu? O cavalo de trote, ele tende a ser melhor de galope. Ele tende a ser mais equilibrado no galope. O cavalo de marcha picada, pelo excesso de dissociação, ele acaba não sendo tão eficiente no galope, a não ser que eles estão muito treinados e muito prontos, mas naturalmente ele já tem uma dificuldade maior a galopar. Irmãozinho, agora falando em questão da dissociação, por exemplo, eu vejo você explicando muito, né, pro pessoal até que te segue, em termos assim de algumas funções, né, do Manga Larga Machador, por exemplo, né, quando você leva um cavalo, um animal para pista, são 5 tipos, acho que são 5 tipos de julgamento que o juiz analisa, né, que eu acho que vem desde o adestramento, que fala... Gesto é o primeiro. O gesto, o que seria o gesto? O gesto é diagrama mais qualidade de movimento. Esse é o gesto. Ou seja, ali você vai avaliar a marcha do cavalo, a dissociação do cavalo e a qualidade de seus movimentos. Por exemplo, se ele é um pouco passado nos anteriores, se o posterior é um pouco fora da massa, se ele está exacerbando no movimento. Então, são algumas características que fazem ficar um bom gesto de marcha. Se ele tem bom diagrama, boa dissociação com boa qualidade de movimento. Então, o primeiro é o gesto, Sempre. que é a dissociação, que é o diagrama. O gesto, ele sobrepõe a qualquer outro dos outros itens avaliados. E, por exemplo, o gesto. A gente consegue examinar melhor esse gesto quando você está atrás do animal, na frente do animal, ou você vê no animal andando, digamos assim, como se fosse de perfil. Entendeu? Você vai pegando o animal assim andando. Ou você olha mais a parte traseira só do animal, que aí você olha também se o animal tá alçando ou não, ou quando o animal tá vindo, ou é melhor olhar ele de perfil? Na verdade, se você observar, o árbitro ele faz a avaliação visto de frente, ele vê por trás o animal, onde ele aproveita para ver os aprumos, e também você faz a avaliação montando no animal. Você vê de frente, de lado, de trás, monta para confirmar se aquilo que você está vendo é realmente o que parece. Se ele é dissociado como ele parece. Uma das coisas que é muito comum e que as pessoas usam um pouco hoje, mas isso aí é a melhor forma, das boas formas de selecionar cavalo bom, é pelos ouvidos. Nada engana um ouvido de um cavalo dissociado. Se você escutar um cavalo dissociado, você consegue... Se ele é mais associado, se um cavalo é mais lateral ou mais diagonal, pelo ouvido você percebe facilmente. Por quê? Porque a dissociação é a chegada dos membros em 4 tempos no solo. A associação é chegada 2 simultâneos, seja ele movimento lateral ou movimento diagonal. E o seu ouvido nunca é enganado por nenhum tipo de animal. Sempre você vai conseguir saber se ele é ou não dissociado. Mas sabe, Ricardo, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que gostam de cavalos é que o cavalo tem que ser aproveitado muito mais do que aquele momento de pista. Que tem que ser para cavalgado, o indivíduo. O momento de pista, ele é muito bom para avaliação da sua criação, para saber se ela está no caminho certo, para saber se a qualidade dos animais está evoluindo, para saber se você está comprando animais bons marchadores, etc. Mas se você pensar, um cavalo tem que ser muito mais do que aqueles 20 minutos avaliados numa pista plana em círculo retangular. Por quê?
Porque quando você monta num cavalo, você vai perceber, se você fizer uma cidade igual o Campo de Jordão, onde você mora, fizer uma cavalgada por lá, ele vai ter que ter habilidade para subir serra, ele vai ter que ter habilidade para descer serra, ele vai ter que ter habilidade para atravessar riacho, ele vai ter que ser um cavalo íntegro para ficar parado a hora que você monta, ele vai ter que ser um animal manso, caso dê algum acidente no meio do caminho. Ou um caminhão passa do seu lado, um carro passa do seu lado, então, buzina. A avaliação de um cavalo, ela começa na beirada de pista e depois passa para a intimidade que o dono ou o seu cavaleiro tem com ele. Por quê? Porque quanto mais intimidade você passa a ter com o animal, mais você consegue perceber valor nele. Exemplo, tem animais que nem sempre o melhor desempenho em pista é o melhor animal. Tem animais que são campeões e que, na minha opinião, não presta. Você passa perto dele e te dá um coice. É horrível, cara. E tem animais que ficam ali na briga da primeiro prêmio, etc. E que são animais extremamente gentis, dóceis e bons para você ter. Que você consegue pegar um filho seu, colocar em cima e não se preocupar se ele vai ou não machucar o filho, porque ele não vai. Ele tem índole boa, ele tem caráter bom. Então eu gosto muito do animal como um todo e não somente naquela avaliação, função, né? É porque, na verdade, por exemplo, quem avalia o animal é a gente, só que assim, às vezes a avaliação de um cavalo de pista é muito engraçado, mas na maioria das vezes o cavalo que ganha nem sempre é o melhor, digamos assim, a melhor índole. Não falo só de índole, não. Porque como o julgamento ele é de interpretação, na opinião daquele árbitro, determinado animal é melhor. Exato. Se você trocar de prova e trocar de árbitro, pode ser que o primeiro colocado vire terceiro e o terceiro vire primeiro. Exato. Isso aconteceu com a minha égua. Então é uma avaliação... Eu acho que deve ter acontecido com seus animais também. É uma avaliação que não pode nortear totalmente a sua criação. Ela serve de parâmetro, de base. É um dos itens de verificação, mas não pode ser o único. Eu concordo. E eu vejo muito, eu assisto muito essas lives desses aras grandes, esses aras... Tanto assim, tem aquele Zé, tem aquele... Eu acho que é... O Pichaué é São Paulo? É Minas? Ah, acho que é Bahia, né? Bahia, né? E aqueles... Não sei se é Bahia ou Pernambuco, é lá pra cima. E aí eu vejo aqueles outros aras grandes. E uma das coisas que é unânime, tanto que eu te falo até questão relacionada à pipa. Uma das coisas que eu vejo que é unânime deles falar é indivíduo. Então, as pessoas, às vezes, olham muito o animal, por exemplo, qualidade de marcha, às vezes, genética, né? Que o pessoal pesa muito essa questão. Tipo assim, se você tem um animal, por exemplo, a dama. A dama, se ela fosse filha do elfo, foi filha do Iraque, o preço dela era outro. Como ela não tem uma genética famosa, então, o valor dela é outro. Então, assim, o que eu vejo? Muita gente pesa muito essa questão de genética. As pessoas, às vezes, olham muito só a questão de marcha e esquece do indivíduo. Eu, por exemplo, todas as éguas que eu comprei, todas, sem exceção, eu só compro animal quando eu boto a bunda nele e ando. Por Deus do céu, eu boto a bunda no animal, aí eu sinto uma parada ali diferente. Se eu não sentir, eu não compro. Mas é a melhor forma de avaliação. Agora, outra coisa que nós precisamos fazer são tudo paradigmas a serem quebrados, certo? As pessoas tendem a avaliar genética, as pessoas isso, as pessoas... Quais pessoas? Os assessores, então, o mundinho, é isso aí. Porque o mundinho que gira em torno da pista são 5% das pessoas que mexem com o cavalo. Os outros 95% ou mais, onde eles estão? São os apaixonados por cavalo que nunca vão chegar na beira de uma pista. São as pessoas que querem ter na casa dele, na fazenda dele, que querem fazer uma cavalgada. É o empresário bem-sucedido que não liga de pagar caro num cavalo para ele poder tirar da baia e dar uma volta quando ele quiser. Eu conheço vários assim, eu tenho dezenas de clientes que têm exatamente esse perfil, que a praia dele não é ficar na beira de uma pista observando outra pessoa andar no cavalo dele, não. Que a praia dele é ele tirar o cavalo dele da baia, montar e sair para fazer o passeio dele num bom animal. Rapaz, então, o mundo ele é amplo nesse mercado, sabe? A gente tem que fazer, E eu vou te falar uma coisa, cara. Por exemplo, eu tenho meus animais, eu acho que ali dos animais que fica no CTE onde a minha égua tá, cara, eu acho que eu sou um dos poucos proprietários de animais que realmente eu ando. Eu ando, cara. Tipo assim, desde quando eu comprei meus animais, agora, principalmente que o Jack ele tá mais perto lá de mim, e agora você sabe que daqui a pouco, quando você ficar pronto lá, quando a gente começar a andar, você sabe que eu vou bater na sua casa toda vez que eu for lá, vou tomar um café, né? Você sabe disso, né? Eu vou bater lá e se não ficar pronto, eu vou esperar. Casa não, clube, né? Um clube. Não, já a gente vai até falar um pouco desse assunto. Mas eu quero até te agradecer, cara, que você sabe de tanto você encher meu saco, de tanto você falar no meu ouvido. A primeira vez que eu apresentei minha água foi por causa de tu. Você sabia disso, Mas né? foi bom, não foi? Pô, meu irmão, eu vou te falar uma parada. Foi uma das experiências boas que você viveu nesse mundo, não foi? Cara, no mercado de cavalo? Esse ano, assim, cara, eu nunca imaginei, por exemplo, eu estar montado numa égua
minha numa final, numa grande, né, na campeã das campeãs, montado numa eguinha minha, competindo com os caras super profissional, né, velho? E assim, quando eu andei na grande ali em Jacaraí, eu andei com 4 éguas que era de marcha, mas tinha mais umas 4 ou 5 éguas que era reservada. Então, assim, na prova mesmo, tinha quase 10 bichos, cara. E eu, então assim, e sabe que uma coisa que eu achei muito legal, irmão? Que a maioria da galera lá viu que eu era dono da pipa e era a minha primeira vez. Ninguém me olhou torto, cara. Não, pelo Ninguém, contrário. tipo assim, nenhum peão olhou pra mim assim torto, nenhum peão olhou pra mim, tipo, me desdenhando, eu não vi ninguém rindo de mim, eu não vi ninguém, tipo, tirando chá. Muito pelo contrário. Tem uma pessoa, só tem um grupo de pessoas que vão dar risada de você nesse momento. São aqueles que estão do lado de fora, que passam a vida querendo fazer isso e não tem coragem. Esses vão rir da minha cara, né? Porque as pessoas têm muito medo de se expor. Quando você se expõe, corre o risco de dar certo ou de dar errado. É o momento que você tá ali para ser avaliado. Exato. Principalmente quem não é profissional, quem é amador, como é o nosso caso. Quer ver o cara? Não, você não, você já ganhou. Você já ganhou, já é diferente. Mas eu sou do time dos amadores. Você tá exposto ao erro e então você é um amador top, eu sou um amador inicial. Mas no final fala assim, a culpa é dele que não fez direito, etc. Enfim, mas eu vou ser sincero. Minha égua ficou em último nesse dia, né? Eu vou ser honesto. A pessoa que tem cavalo, ela tem que passar por isso. Eu gostei, cara. Eu não vou mentir. Ela tem que passar por isso. É o momento que ela descobre a dificuldade que tem o apresentador quando tá apresentando o animal na pista. Depois desse dia foi a hora que eu mais valorizei, inclusive, o cara que monta meus animais. Que eu vi, assim, o tanto que ele é regular. Eu acho que é fundamental. Ele tem que passar por isso. Eu achei. Irmãozinho, agora você falou, até do seu Aras lá, conta pra gente esse projeto que você tá pro ano que vem, o local que é pra galera saber, qual é o seu projeto, por exemplo. Inclusive, você falou uma parada legal, que eu acho que na maioria desses aras que eu vejo, muita gente, por exemplo, vamos tirar esses aras que esses eles não estão nem aí pra ninguém. Tipo assim, eles vivem em outro planeta. Mas a maioria desses aras comuns, bons aras que tem aqui nessa região que eu vejo, ninguém foca, por exemplo, numa cavalgada, num prazer de realmente andar no animal. É tipo assim, é pista, produziu algo bom, vende pra galera da pista, produziu algo excepcional, vende pra galera do Nordeste, e o descarte às vezes vende pra um amigo ou outro, ou então dá pra um amigo ou outro. Conta esse projeto pra gente, o local, o que você tá pensando em fazer, e principalmente essa parada da cavalgada, que eu acho que a galera vai gostar muito. Então vamos lá. Há uns anos atrás, a forma que existia de vender cavalo no Brasil era você participar dos leilões. Certo. Ou, na pandemia, surgiram as lives. Só tem uma forma de vender cavalo. Você entrega para os assessores fazerem leilão ou fazerem lives e vender os seus animais. Certo. Eu inovei esse mercado fazendo vídeos para internet para vender cavalo. Comecei fazendo TikTok, depois Instagram. E nunca precisei fazer um leilão ou live para vender meus animais. Nesses anos nunca todos... consegui juntar, bicho. Eles sempre venderam através dos meus vídeos na internet. É mesmo, irmão? No Instagram e no TikTok. Você nunca fez uma live nesse tempo? Nunca, nada. Nem live, nem leilão, cara, nem nada. Como é que tu consegue essa visualização absurda que tu tem, cara? A sua visualização hoje, ela é maior do que a ABCC, que é a Associação Brasileira do Mangalacachador. Eu tenho a impressão que hoje, se você pegar aí no Brasil, não tem dúvida que eu tenho a maior audiência do mercado de cavalos específico. Agora, se pegar mundial, talvez esteja brigando também entre os primeiros. Porque... Você já viu aras famosos, assim, para ver mais ou menos a audiência? Tipo assim, sei lá, pegar um aras famoso nos Estados Unidos, na Europa. Pior que eu não tenho nem noção. Por exemplo, deve ter muitos aras famosos também, tipo na Arábia, né? Ali com os cavalos árabes. Olha, eu não consigo te dizer essa informação. O que eu sei é, para contextualizar o que eu vou dizer. Naquela época, a inovação foi fazer vídeos para internet e vender. Hoje não é uma inovação. Hoje tem um monte de gente que faz isso. Graças a Deus, criou-se um novo método de vender cavalos e as pessoas que não podem fazer um leilão ou fazer uma live conseguem vender seus animais através de vídeos na internet. Vislumbrando uma nova inovação, nos últimos 2 anos nós ficamos pensando quais são os gargalos desse mercado. Eu percebi o seguinte, que toda família tem um apaixonado, psicopata por causa de cavalo. E o restante da família acompanha ele com ressalvas. Então, é normal ver o marido apaixonado por cavalos, a esposa e os filhos que não gostariam de estar ali estão por causa dele. E nós percebemos o seguinte, que tem resistência. Tem final de semana que não consegue ir, tem na outra semana que não quer. E aí passou pela cabeça o seguinte, e se nós criarmos um local onde ele tenha
duas funções. A primeira são áreas para o cara hospedar o cavalo dele, para o cara fazer aula, para o cara treinar, para o cara ter acesso ao animal, ser sócio de algum animal, etc. E a segunda é criar um clube com estrutura de clube, piscina, quadra de beach tênis, campo de futebol, restaurante, redário, parquinho de criança, tirolesa, onde as pessoas da família que não são tão apaixonadas por cavalo assim possam ir final de semana e curtir outras coisas enquanto o apaixonado fique lá nos cavalos. E tem um restaurantezinho lá também, conta aí. O negócio do café da manhã, almoço e janta. Aí a ideia é atrair as famílias com um lugar exclusivo, como só vai poder participar e passar o dia lá quem for sócio do Porto Nobre em algum animal, quem tiver um cavalo hospedado no Porto Nobre ou quem for aluno do Porto Nobre. Não vai ser aberto ao público para alguém passar na rua, resolvi almoçar. Tipo assim, pagar um day use, por exemplo. Não vai. Vai ser exclusivo, é um clube exclusivo para a família Porto Nobre. Então, todo mundo que pertencer de alguma maneira, como aluno, como sócio ou como hospedagem lá do Porto Nobre, vai poder curtir esse lugar maravilhoso, que vai romper uma barreira muito interessante, que vai atrair mais famílias ainda. O slogan do nosso Aras é o Aras que faz as famílias felizes. E agora, mais do que nunca, nós iremos concretizar a felicidade de todo mundo estampada nos rostos. Irmãozinho, e conta qual é a cidade que vai acontecer isso, a distância que é, por exemplo, de São Paulo para lá, e como é que a galera quer, por exemplo, entrar em contato com você para conhecer um pouco melhor esse projeto. Explica para as pessoas aí. A cidade antes era Lagoinha, que era um empecilho pra gente, né? Lagoinha era entre distante, Taubaté, né? E Ubatuba. Apesar do que tinha aquela cachoeira que era linda, né? Que nós fomos lá. O lugar é uma coisa mágico, é lindo, maravilhoso. Só que ele fica 3h30 de São Paulo, 1h30 da Dutra, então ele tem suas dificuldades logísticas. Certo. Quando chega lá é o paraíso, mas até chegar, não Deus nos acuda. Nós fizemos uma transição, uma transformação muito profunda, que foi trocar o local de Lagoinha para Caçapava, beira da Carvalho Pinto. Nós estamos hoje a 5 minutos da Carvalho Pinto, a 10 minutos da Dutra, e assim, muito bem localizado, porque em 1h20 você está em São Paulo, você está na Marginal. Muito perto do aeroporto, 1 hora do aeroporto. 1 hora de Guarulhos, né? Caminho de Campos de Jordão, então as pessoas que estão... É 40 a 50 minutos. 40 a 50 minutos de Campos de Jordão. Mas o cara que sai de São Paulo, que quer ir para Campos de Jordão, ele passa ali, passa o dia, depois sobe e continua o final de semana dele. Exatamente. O Porto Nobre, ele está estrategicamente localizado para conseguir trazer um público novo, apaixonado por cavalos e que queira vivenciar esse mundo com bastante intensidade, que possa fazer cavalgadas naqueles lugares bonitos que tem lá, que possa comer costela de chão no final de semana, que possa deitar debaixo de uma árvore e ler um bom livro, que possa levar os filhos para eles ficar brincando em tirolesa e por aí vai. Irmãozinho, e lá, por exemplo, para essa galera que queira se associar à família Porto Nobre, então queira, por exemplo, deixar um cavalo lá na baia, ou às vezes até participar da adquitação. Você vai ter alguns cavalos mais específicos para essa galera, você vai abrir, por exemplo, vamos supor que tem um cavalo que tem cavalo de corrida, ou então um cavalo de pismo, ou então um quartimilha. Vai ser aberto para várias raças deixar lá. Os cavalos que você vai deixar lá vai ser mais cavalo mansinho, cavalo de pista. Como é que vai ser esse digamos assim, esse manejo, assim? Como é que vai ser essa amplitude, assim, de cavalos que as pessoas podem deixar lá e ou comprarem seu cavalo lá, ou comprar de você e deixar lá? Como é que vai ser o tipo do indivíduo que você vai buscar fazer isso daí? A paixão por cavalos, ela parece muito com paixão por qualquer outro animal, inclusive cachorros. Uhum. Então, quem gosta de cachorro, não importa muito com a raça dele. Se ele é vira-lata, se ele é pincher, ou se ele é um pitbull, um bull terrier ou qualquer outro. Sim. Ele gosta do indivíduo do animal. Então, eu, Vinícius, sou um fã apaixonado, declarado, incondicional do manga larga machador. É o cavalo que eu gosto, que eu amo. Mas se você tiver um quarto de milha e quiser hospedar ele lá, pra mim não muda nada. O que muda? A índole. Eu não aceito animais que não sejam de boa índole. Por quê? Para evitar acidente, para evitar problemas, etc. Então, só entra animais que tenham boa índole. A raça dele eu não me importo, não. O que me garanhão, importa você vai deixar, por exemplo, um cara que tem um cavalo de corrida garanhão? Com valor mais alto. O garanhão paga quase o dobro de uma égua. Apesar do que, normalmente, o que eu leio muito de cavalo, não sei se você já viu sobre isso, mas normalmente a maioria dos cavalos de corrida ou cavalo de hipismo
Quando eles vê que não é um cavalo assim de garanhão para reprodução, eles castram. Sabia disso? 90% dos cavalos castram. Eu sabia, mas as pessoas que têm cavalo de corrida, ou de pista, ou de pismo, isso, exato. Essas pessoas normalmente eles procuram locais específicos para corrida e para hipismo. É verdade. Porque ele tem um cavalo desse lá em casa que é focado em pista de marcha e cavalgada, vai ficar meio sem função o bicho dele. Então, eu prefiro atrair pessoas que estejam mais conectadas à sinergia do local. O que é o local? Pista e cavalgada. Aí talvez vai ser o quê? Entra um quarto de milho, um crioulo, um piquira. Poucos. A maioria mesmo vai ser machador. Machador, né? A maioria vai ser machador. Irmãos, e nessa região? E a maioria vai ser machador de marcha picada. Cara, eu acho, sabe o que eu vejo? Por exemplo, eu vejo muita amiga minha assim, ela vai pro quarto de milho, às vezes... Tem umas amigas minhas agora que tá na onda, na modinha de cavalo de hipismo, né? Que é aquele cavalo de trote horrível, aquele cavalo grande. Enfim, cada gosto de cavalo, igual que você falou, amor, beleza. Mas, cara, sabe o que eu brinco? Eu falo assim, que a primeira vez que uma pessoa que é apaixonada pelo cavalo faz uma cavalgada numa marcha picada, boa, irmão, cara, a pessoa não quer mais montar em outro cavalo. Eu, por exemplo, depois que eu comecei a andar nas minhas éguas, que eu vejo aquela coisa de você sentar e a água te empurrar, e sem você ter um atrito, rapaz... Quando as pessoas focam em hipismo, em tambor, eu entendo perfeitamente. Por quê? Porque é um esporte de adrenalina alta e uma delícia de praticar. Uma delícia de praticar. Só que cada fase, cada época da vida, você tem uma fase. Por exemplo, para mim hoje, com 46 anos, é impossível pensar na hipótese de ficar num cavalo saltando ou rodando tambor. Para mim, eu prefiro a comodidade de uma marcha picada para aproveitar bons passeios. Então, tudo tá de acordo com o propósito da pessoa naquele momento. Boa. Eu hoje opto por... uma boa cavalgada que me deixa muito feliz. E na hora que você tiver esse clube, você vai ter cavalos assim mais de pista ou você vai ter cavalos mansinho também? Pra galera que não tem ainda o hábito de andar, chegar na tua casa e conseguir ter um animal, por exemplo, a pessoa que nunca andou ou não tem muita experiência com cavalo. Ou então o cara, por exemplo, leva a namorada, entendeu? E aí às vezes a pessoa não tem muita experiência. Você vai ter quais tipos de bicho lá? Os professores que nós chamamos são aqueles cavalos que eles são totalmente linfáticos, feito para quem não sabe andar. Boa. Como assim? Você coloca uma pessoa em cima dela sem habilidade nenhuma, ele abaixa a cabeça e vai de passo a passo, e você só falta ter que empurrar atrás dele para ele andar, porque ele não é muito fã da velocidade. Ele é um cavalo bem linfático, devagar, bem tranquilo, bem linfático, bem calmo. Esse animal, ele tem um valor enorme num ambiente como é o meu. Boa. Por quê? Porque a maioria das pessoas causa trauma quando você coloca numa égua que é um pouco mais agitada, um pouco mais sanguínea, na primeira vez, na segunda vez, que ela perde o controle, segura na sela, larga a rédea e vira aquele boné velho. Então, o melhor é que até a confiança crescer, você seja introduzido ao mundo do cavalo com animais muito mansos. Então vai ter esses cavalos lá. Nós teremos o time de pista, que é o time que participa de um treinamento à parte, que é o time que vai estar focado em competição, que é o time que vai buscar troféu na rua, que é o time que vai levantar o nome do Aras nas competições regionais e nacionais. Aí o segundo momento, que é o time do passeio, que são os animais que vão fazer cavalgada, que vão curtir toda semana, etc. Em terceiro, os animais de aula, que são os animais mansos, que vai subindo de fase conforme o cavaleiro vai pegando habilidade. Ele começa num animal mansinho, passou, vai para o segundo, que é um pouco mais agitado, até chegar num cavalo de pista no final, onde ele vai estar sabendo usar a perna, onde ele vai estar sabendo fazer os exercícios, onde ele vai estar sabendo fazer os flexionamentos e por aí vai. As pessoas que participarem lá do seu clube, as pessoas que se cadastrarem lá, por exemplo, um cara que já tem um pouquinho mais de experiência, ele vai conseguir chegar na tua casa e, por exemplo, subir, andar numa égua sua de pista. Você vai liberar essas éguas pra galera que já tem um pouco de experiência? Eu acho que cada um vai ter o seu, Muri. A ideia é que as pessoas que gostem do negócio tem o seu próprio animal de pista, lá, onde ele vai ter a oportunidade de, inclusive, fazer a apresentação do animal dele, seja na prova social ou seja numa pista oficial. Por quê? Porque o Porto Nobre tem toda a estrutura que ele precisa. Tem o treinador, tem o caminhão, tudo que ele precisa. Pô, eu quero levar minha égua na exposição de São Lourenço, por exemplo.
no meu caminhão vão 4 animais meus. Tem mais 6 vagas de animais de clientes aqui que podem ir com a gente. Cara, isso é é muito legal que você vai fazer. O trabalho lá em cima. Porque eu acho que assim, hoje em dia eu vejo muita gente em São Paulo querendo ter um animal, às vezes não tem lugar de ter. Eu vejo assim, muita gente querendo às vezes ter, por exemplo, um manga larga para ter um lugar também para a pessoa se hospedar no final de semana, que seja uma vez por mês, para a pessoa também fazer uma cavalgadinha ali na sexta, no sábado. Cara, eu acho que você vai fazer uma inovação muito legal no teu Aras. Sabe outra coisa que nós queremos fazer, Muri? Pegar grupos de pessoas para buscar bons animais. Então, por exemplo, vamos pegar 10 pessoas querendo um animal bom de competição, cada um entra com determinado valor em dinheiro e a gente vai, busca um animal bom e na hora de sair a comemoração é dividida porque todo mundo vai ter uma fração daquele animal. A despesa é fracionada, o custo é fracionado e a alegria também é fracionada. Você consegue juntar um grupo de pessoas bem intencionadas que vão dividir a reprodução. Seria como se fosse um condomínio, né? Condomínios, assim, bem direcionados. Por quê? As pessoas hoje pensam que para ter um cavalo precisa ter um aras. E não necessariamente, você não precisa nem lembrar que você tem cavalo, você só vai lembrar quando chegar o boleto para você pagar os custos dele por mês. Exato. Mas o que nós queremos colocar lá é a disponibilidade de você ter um bom animal, sendo muito bem tratado, com bom treinamento, com boa hospedagem, com disponibilidade para ele ir para as competições, para ele reproduzir com os melhores animais do Brasil, num lugar onde você tenha total autonomia de controle do seu animal, inclusive por câmeras, podendo assistir da sua casa. Eu vou te falar, se assim, seu animal tá bem ou não, cuidado. Eu já tô uns 2 anos mais ou menos com minhas éguas de pista, né? E, cara, eu super recomendo, por exemplo, para quem quer ter um animal de pista, principalmente assim no início, que não tem ainda um aras, fazer em condomínio, porque é muito legal, porque assim, o cavalo vai para pista, praticamente você não anda muito. Se você andar, às vezes vai ser uma vez ou outra que você vai lá fazer uma cavalgada. Então, assim, é super interessante, bacana, a pessoa pegar um animal desse com uma qualidade grande, ou uma égua, ou um cavalo, e fazer um condomínio, porque assim, o custo vai ser menor, a alegria é a mesma coisa. Porque o cavalo ganhou, não importa se você é dono sozinho ou se você é 5 donos, 10 donos. Você tá feliz do mesmo jeito. A alegria é a mesma. E outra coisa, eu quero fazer uma cavalgadinha semana que vem. Só organiza, né? Às vezes, vai ter pista, não vai. Então vai lá, anda uma meia horinha, anda uma horinha no cavalo. Mas cara, hoje, até tava conversando contigo, né? Assim, cavalo de pista pra mim, daqui pra 1 ano, 2 anos, eu quero ter só em sociedade. É besteira você ter um animal de pista, igual, por exemplo, a dama. Se eu tivesse eu mais 1 na dama, 2 na dama, eu ia estar muito mais satisfeito. É porque existe a diluição do risco e a diluição do custo. Exato, porque hoje em dia a dama é uma eguaça minha só, entendeu? E tipo, o custo é 100% meu, beleza, ela encheu minha casa de faixa, encheu minha casa de troféu. Eu nunca tive nenhum, né, irmão? Há 2 anos atrás eu não tinha nenhum troféu, nem nenhuma faixa. Então, assim, sou muito grato àquela égua. Mas, com certeza, se, por exemplo, se tu fosse sócio meu, ou tivesse mais 1, 2 sócios meu, hoje, não naquele momento, eu não pensava dessa forma, mas hoje eu ia estar muito mais feliz. O bom desse mercado é que a gente, a cada ano, vai amadurecendo um pouco mais, né? E quem tem a cabeça boa, que não é congelado para determinadas coisas, consegue evoluir muito rapidamente. Então, eu entrei sendo uma pessoa e hoje, 6 anos depois, eu costumo falar o seguinte, o profissionalismo me trouxe várias concessões. Tinha várias coisas que eu era ali congelado, engessado e hoje não, sou flexível em dezenas de coisas. Tem muita coisa que mudou no meu pensamento. Eu era um criador de marcha batida, focado 100% em pista. E hoje eu percebo que o cavalo é muito mais que isso, é um universo gigantesco. E o caminho da evolução, se você quiser prestar atenção, você tem que descobrir o que você quer. Eu quero troféu. Então, meu amigo, o caminho é um. Eu quero só troféu, o caminho é um. Eu quero reprodução, o caminho é outro. Eu quero ganhar dinheiro e viver disso, o caminho é outro. Eu quero os 3. Então, tem que ter um pezinho em cada lugar. Você tem que encontrar. É como se fosse rodar pratinho. Tem um monte de pratinho rodando e nenhum pode cair. Você vai passando dando um tapinha em cada um deles. Eu acho que assim, hoje de pista, eu vou deixar 2 éguas minhas ano que vem, que é a Pipa e a Xinga. E depois vai vir mais outros cavalos meus. Mas hoje o meu foco é um pouco reprodução também, porque só gastar não dá, né, velho? É legal quando a gente vai falar de cavalo, nós vamos falar de astrologia de cavalo, de astrologia não rolou nada, porque tá só no cavalo. Assim. Irmãozinho, inclusive eu já vou fazer seu mapa aí agora. Agora, só pra gente concluir aquele assunto até, quais são os critérios mesmo? Um é indivíduo da pista, o outro...
Não, gesto. Gesto. Adestramento. Adestramento, que é o cavalo manso. Regularidade. Estilo. Esqueci os outros. Os aprumos, o último? Não, aprumo é o gesto. Entrou como desempate no final, né? Gesto, adestramento, regularidade, estilo. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Tá. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, diretor, coloca o mapinha dele, o mapa de nascimento agora. Não, daqui a pouco eu lembro nada, eu lembro fácil aqui, ó. Então, enquanto ele coloca aqui, você já vai lembrando já. Mas, cara, achei muito legal. Lembrar no GPT, sabe? O melhor caminho de lembrar. Ó, o que acontece? Você tem... gesto o quê? Gesto, comodidade, adestramento, rendimento, estilo e regularidade. E aí os aprumos entram para desempatar em caso de animais estarem muito similares. Boa. Mas hoje em dia, quando eu venho acompanhando muita prova, realmente o gesto é o que determina. A não ser que o cavalo tenha gesto... Só quando são muito parecidos, o restante vai desempatando por ordem. Mas eu acho que isso aí é mais no nível, por exemplo, nacional, CBN, ou então na grande... Agora, normalmente, categoria regional que eu vejo aqui, eu acho que o gesto, ele determina 90%. Qualquer prova, o gesto é soberano, ele está sempre na frente. Sempre na frente, né? Irmãozinho, deixa eu te falar. Então, o que acontece? Você nasceu com o Sol em Áries e o Mercúrio em Áries, na casa 3. Você é um excepcional vendedor, um excepcional comunicador, e você é uma pessoa sempre muito maleável. Então, essa forma de, por exemplo, você mesmo colocou aí, bem colocado, que nos últimos 6 anos, do jeito que você entrou no cavalo e hoje, a adaptação que você fez, os ajustes que você fez, isso está muito de acordo com a sua essência, que é esse Sol na casa 6. E certeza que hoje você tem uma ideia sobre o teu espaço que você quer criar em Caçapava, daqui tipo 2, 3, 4 anos, você vai ver que você vai remodelando ele ainda mais. Por quê? Porque você é uma pessoa adaptável, você é uma pessoa que você ajusta, você é uma pessoa flexível. Você não é aquela cabeça dura, aquela pessoa, não, quero isso, se não for assim, não quero. Não, você vai percebendo que você vai fazendo, e aí, à medida que você for vendo necessidades, coisas que vão te demandar mais, sabe? Aí daqui a pouco você fala assim, eu queria fazer uma parede de uma escolinha, mas, Ricardo, eu tô vendo que a galera quer ficar hospedada aqui. Então, hoje, inicialmente, eu pensei em fazer 3 chalé, só que agora eu vou fazer mais 3. Por quê? Porque eu tô 2 meses lotado. Tipo assim, eu não tenho... Se uma pessoa virar para mim semana que vem e falar que quer vir hospedar aqui, eu não tenho espaço. Então, provavelmente... Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, provavelmente, daqui a 2, 3 anos, você vai ver que você vai se adaptando. Essa forma que você tem é esse Sol que você tem na casa 3. Como você tem um Vênus na casa 4, então, quanto mais legal você deixar o seu espaço, quanto mais florido, quanto mais... bacana você deixar o seu espaço, é legal porque a sua felicidade está dentro da sua casa. A felicidade sua está onde você mora. É ali onde você valoriza. Você tem o Marte na casa 6, você é um cara incansável por trabalhar. E o legal, o Marte está em Leão, você é incansável por trabalhar e incansável em liderar. Você tem a facilidade de liderar também. O Júpiter na casa 5. A casa 5 é a casa do esporte, é a casa do lazer. Então, meio que o cavalo, ele entra um pouco também nessa questão relacionada ao lazer. Então, você tem muita sorte nessa parte do lazer. Então, esse clube que você está fazendo, é como se isso já nasceu muito bem. Já nasceu com muita prosperidade. Um trevo de 4 folhas. E aí, exatamente. E aí, como a casa 4 também, a casa 5 representa filhos, você tende a ter filhas extremamente prósperas. Então, sua filha que está aqui, ó, ela vai ser certamente extremamente próspera. Tá até rindo ali, a time dela. Tem que investir nela, não é? Investir nela, exato. Cada do Júpiter na casa 5. Começa a botar ela lá no clube lá, para às vezes fazer uma coisinha ou outra lá, receber as pessoas. Eu quero que ela me acompanhe para todos os lados, que ela veja como é que é a rotina do pai dela. Que legal, cara. Que ela viva a rotina do pai dela. Que legal. Vai levar ela pra pista também, irmão? Vai pra todo lugar. Que massa, cara. Eu quero ver você eu não vou muito não, porque eu não tenho tempo. Mas volte meio enquanto seu pai. Mas já ganhou várias vezes. Já ganhou faixa na social, já. Mentira. Já. Então ela monta bem, pô. Monta bem. Que massa, cara. É muita retinha mesmo. Monta bem, monta bem. É mesmo, cara. Que legal, velho. Não, mas você já ganhou faixa. Então tá bem, pô. Que massa, cara. Aí você tem o Saturno na casa 7, a Lua, né? Então você nasceu para se casar. Emocionalmente você é um cara bem amoroso com a sua esposa. E automaticamente ela tende a ser muito carinhosa contigo. E você tende a casar uma vez só. Você tende a ser bem responsável no casamento, bem maduro no casamento, devido ao Saturno na casa 7. E com conhecimento, que é essa coisa de você ter dado cursos, provavelmente agora eu acho que ali nesse área seu, você vai desenvolver muitos projetos de conhecimento também, sabe? É Urano que você tem na casa 9. Então você sempre tem uma mente muito vanguardista, uma mente muito revolucionária quando o assunto está relacionado a conhecimento.
sabe? Então, eu acredito que esse espaço que você vai fazer, além de ter essa parte de lazer, além de ter essa parte de você compartilhar uma pessoa que é apaixonada pelo cavalo e às vezes a esposa e os filhos ter a opção de fazer, mas eu acho que ali você vai começar a desenvolver mais essa parte mental que você tem, que é muito forte em você. Tipo assim, provavelmente ali você vai começar a ter mais aulas de outras coisas. Às vezes, sei lá, uma aula de arco e flecha, às vezes uma aula de, sei lá, de sinuca. Por exemplo, tem professor de beach tennis, já viu isso? Aqui lá em Campos do Jordão, tem muitos clubes que você chega lá, por exemplo, no final de semana, e tem lá, às vezes, um professor de beach tennis lá, e o pessoal fica lá. Uma das coisas que vai acontecer lá é uma junção onde nós vamos fazer alguns treinamentos focados para líderes. Olha. Porque foi o que eu fiz a vida inteira, treinar líderes, treinar bons líderes, principalmente na área comercial, só que no ambiente com cavalos. Eu quero mostrar para eles como você consegue se comunicar com um animal que é o cavalo, como é que você não vai conseguir se comunicar com uma pessoa que fala a sua língua. Boa. Então, o Porto Nobre ele vai ter várias variáveis para conhecimento. Uma delas é o curso de liderança, de vendas, etc., mas focado num ambiente um pouco menos ortodoxo do que o comum. Que legal, cara. Então, esse negócio de não ser ortodoxo, não ser tão comum, é Urano. Urano sempre ele tem essa coisa mais vanguardista, mais revolucionário. Então, isso aí, irmão, você tem hoje com 40, você vai ter com 60, você vai ter com 80, você sempre vai ter essa coisa de pensar mais à frente. Amém. Entendeu? Com conhecimento. E você é genial na tua carreira, devido ao Netuno que você tem na casa 10 da carreira. Vamos ver como é que tá o seu momento atual? Ainda tem tempo aqui, ó. Ou seja, voando. Voando, filho, é isso aí. Vamos ver. Ó, o seu momento atual, como você tá com 3 planetas ali na sua casa 1, então você tá trabalhando muito a sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua iniciativa. Então esse é o ano, inclusive, irmãozinho, assim, sendo até, não brigue comigo, tá? Mas começa a se olhar no espelho e se sentir feliz agora. Inclusive, chegou uma canetinha Mondiaro aqui hoje. Você viu aí a caneta que chegou pra mim, diretor? Mondiaro? Diretor, como é que eu tô bonitão lá, velho? Magrinho. Você lembra como é que eu cheguei aqui, diretor? No início? Fofinho. E agora, como é que eu tô? Terminando o ano. Olha lá. Gente, inclusive, ó, eu tenho certeza que Deus tá tocando no coração desse meu diretor aí. Tá amolecendo o coraçãozinho dele, sabe? Catito. Quem conhece, ó, pra quem quer conhecer, se chama Catito Jack Tequila, Catito Night Club. E aí, cara, ano que vem nós temos um projeto novo pra esse podcast, que não vai se chamar mais podcast, vai se chamar Talk Show Astromuri. E o diretor tá querendo, tá? Talk Show Astromuri, como é que fala mesmo? Vulgo Papa Astral. O nome vai ser Vulgo Papa Astral. Mas o nome do Instagram vai se chamar o Talk Show Astromuri. Olha isso aí, ó. Bom demais. E aí, isso aí, se Deus quiser, Deus tá tocando o coraçãozinho do diretor, vai ficar amolecido. Aí amanhã ele vai falar pra mim tudo certinho. E, porra, e você acredita que eu tô 6 meses doido pra descer, cara? Ele sabe disso, cara. Doido, cara, se Deus quiser. E aí, o que acontece, cara? Então, irmãozinho, e o Mondiaro chegou aí, velho. Que aí agora é o seguinte, é um caminho sem volta, que agora eu tenho uma canetinha a cada 2 meses. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar aqui. Inclusive, gente, olha só. Eu tenho um acompanhamento médico, sabe? E eu ganhei uma canetinha dos Estados Unidos, de um amigo meu que tá trazendo pra mim. Cara, essa questão do Mondiaro, gente, me fez emagrecer mais ou menos quase 8 quilos em um mês. E agora eu só preciso emagrecer mais uns 4, 5 quilos. Cara, você pesquisa em vários artigos na internet, os principais médicos do planeta, é unânime. Eu nunca ouvi nenhum médico, nenhum artigo, nada, falando mal do Mondiaro, ou falando que o Mondiaro, por exemplo, tem algum efeito colateral, ou algum pós-Mondiaro, você tem algum problema. Cara, eu acho que é uma revolução na medicina. Vale você ressaltar que não é patrocinador do programa. Não é patrocinador do programa e tem outro detalhe, cara. Essa questão do Mondiaro, até para deixar bem frisado, assim, claro para vocês. Hoje, por exemplo, se você faz uma bariátrica, você vai gastar de 50 a 100 mil reais uma bariátrica. Cara, é extremamente evasivo. Você vai ter uma consequência que não vai ser tão agradável para você com os anos. E o Mondiaro é mais barato que a bariátrica. É mais saudável para você do que a bariátrica. O seu resultado vai ser muito melhor do que a bariátrica. Você vai ficar muito mais bonitão ou bonitona. Você vai ficar muito mais feliz com você mesmo. E com uma parada que está revolucionando a medicina. Então, cara,
você que está aqui agora me escutando, a minha sugestão para você é assim, procure um médico, veja tudo isso aí certinho. Se você que inclusive tiver dúvida, me manda uma mensagem no direct e tudo. Mas, cara, o Mondiaro é uma coisa que eu indico assim, meu, pra todo mundo que não tá feliz, assim como eu não tava tão feliz esse ano no espelho. Então, assim, porra, indico mesmo. E aí, vamos lá então. E aí, nesse momento agora, você está buscando se espiritualizar muito por causa desses 3 planetas agora na casa 3. E no seu lado financeiro, você está diversificando a sua fonte de renda, né? Então, por exemplo, aquele negócio que você está fazendo da rifa da Maia, Porto Nobre, eu sugiro para você, terminando isso, faz outra. Beleza? Uhum. Terminando, faz outra. E começa, além dessas rifas, começa a fazer outras coisas também legais com o negócio de dinheiro. Agora, qual é o lugar para você passar o seu aniversário? Não vou falar que ele já sabe, mas bota aí o aniversário de 2025, que ele fez a última imersão agora lá em casa, no último final de semana. Cara, você passando o seu próximo aniversário agora do ano de 2025, o diretor tá botando ali. Tá aí, ó. Então você vai colocar o sol na casa 10. Significa o quê, irmão? Você vai estourar na tua carreira profissional. Se eu passar o aniversário onde? Rio de Janeiro. Coisa boa, hein? Dá pra ir de carro, hein? E tem que ir na véspera, né? Tem que ir na véspera. Você tem que estar lá no dia 17 de abril, viu? 18. Não, 18 você tem que estar lá já. E você tem que estar às 10 horas da manhã lá no Rio de Janeiro. Tá vendo ali? Então você tem que chegar lá de preferência no dia 17. Vai um dia antes, dorme do dia 17 pro dia 18. Dia 18, almoça no Rio. Almoçou, rapaz, 3, 4 horas da tarde já pode pegar o carro e voltar de novo, sabe? Aí o que acontece? Você vai jogar Júpiter na casa 12, você vai estar blindado na saúde. Lua na casa 7 vai ser um ano que você vai estar extremamente apaixonado pela sua esposa. E no casamento vai estar muito bom para você. Marte na casa 2, você vai ganhar dinheiro rápido. Você vai imprimir um ritmo muito maior para você ganhar dinheiro. Sol na casa 10, você vai explodir na carreira. Você vai ver, cara, às vezes, alguns projetos que você tenha. Às vezes você fala, Ricardinho, eu quero construir essa parada, sei lá, em 5 anos eu quero estar com essa estrutura. Pode ser que depois do seu aniversário do ano que vem, você antecipe isso para 2 anos, 3 anos, eu tava contando para os meus amigos das previsões para o ano que vem. Ó, meu casamento vai estar voando, eu vou estar com a saúde de ferro, estourado na carreira e ganhando dinheiro rápido. Não tem nada melhor que isso, não, e aí qual é o único desafio? Onde está o Plutão? O Plutão vai estar, deixa eu dar uma olhada ali, o Plutão... Ele vai estar na casa 8. Qual é o único desafio? Mental. Às vezes aquela coisa que você vai estar muito poderoso. Então, não tentar arranjar chifre na cabeça. Não tentar arranjar problema onde não existe. Aquilo que a gente conversou. Entendeu? Esse é o único desafio. Então, assim, lembra sempre, seja mais racional, às vezes mental. Quando você começar a botar muita caraminhola, dá aquela respirada, vai andar a cavalo, toma um banho gelado. No outro, fala, não, no outro dia eu penso. Para você ver que nem sempre, assim, botar caramelo na cabeça. Esse é o seu desafio. A única coisa que pode te desafiar no que vem é o mental. Sugestão, começa a tomar banho gelado, não decida as coisas em cima da hora. Sempre, tipo assim, vai dormir, tá estressado, tá com a cabeça assim, muito cabeça, vai dormir, velho. Vai tomar um banho gelado e fala, não, amanhã eu resolvo isso. Aí você vai ver que 99% das vezes você vai resolver muito bem isso. E eu quero aproveitar esse restinho de tempo que tem para falar um pouco mais sobre a experiência que foi em Campos do Jordão no final de semana. Algumas coisas chamaram muita atenção. A primeira delas, eu já era óbvio, eu já sabia que é a sua hospitalidade, a sua simpatia, muito agradável, muito receptivo e extensivo a todas as pessoas que trabalham na sua equipe. Então, tudo isso nós esperávamos de você, mas fomos surpreendidos com todos os que estavam envolvidos naquele projeto, que é a imersão astrológica realizada lá na Casa do Astro Moura, em Campos do Jordão. Foi excepcional. Muito além de conteúdo, foi uma experiência, foi fantástico, onde nós tivemos a oportunidade de vivenciar coisas que não fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas. E se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, eu falaria: participe da imersão com a Astro Moura, porque vai valer a pena cada segundo. Vai ser uma experiência que você leva por muitos anos e que não tem preço, tem valor. E o valor é insignificante perto de todos os benefícios que trazem. Irmãozinho, te agradeço. O segundo foi que os papos que nós tivemos lá sobre cavalo foi muito enriquecedor para mim. Tanto que você fez mudar com a minha cabeça. Foi muito enriquecedor para mim. Então, as coisas, quando elas vêm de uma opinião de uma pessoa vivendo outro momento, vivendo outro ângulo da situação, ela traz um monte de benefícios. Para mim foi
extremamente útil e valoroso. Nós tivemos pelo menos 3 horas bem conversadas de cavalo por dia. E vamos ter sexta-feira agora também. Foi excepcional, foi maravilhoso. E para finalizar, agradecer aí a participação aqui no Papo Astral, que foi também excepcional, um clima tão bom quanto Campos do Jordão, um assunto que rende fácil, e essa 1 hora passou extremamente rápido e daria para fazer outra agora em cima. Irmãozinho, eu quero te agradecer, quero te agradecer pelo seu tempo, de você ter vindo, você ter comparecido. Cara, eu gostei demais mesmo. Como eu te falei, cara, a última imersão foi a primeira vez que eu recebi uma pessoa que gosta de cavalo, assim como eu também, só que é lógico, você tem muito mais experiência do que eu, você já tá com uma estrutura já totalmente pronta, uma estrutura muito legal, uma estrutura já massa, né? Então, assim, eu tô no início, né? Então, assim, para mim foi gratificante te receber lá em casa, aqueles papos que a gente teve com o cavalo. Foi gratificante você vir aqui no Papo Astral. Espero, cara, no ano de 2025, receber mais as pessoas do cavalo também aqui, sabe? Espero que venha a Suzana, que às vezes venha o Jack, quem sabe até um dia o Marcinho Leite venha, o Luquinha venha, o Lucas, sabe? Que é árbitro, venha também. Porque, assim, é um universo que eu sou apaixonado. É um universo que eu amo, é um universo que eu sou encantado com ele, e eu acho que assim, o cavalo ajuda muitas pessoas com depressão, com autismo, e várias outras pessoas que às vezes, como você mesmo falou, estava atordoado, e eu também às vezes nessa pressão, quando eu monto em cima do cavalo, eu me sinto uma paz absurda. Irmão, só tenho que te agradecer. E sexta-feira nós estamos juntos, hein? Eu vou 6 horas da manhã até Deus quiser, até o final do dia. Um abraço a todos. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo.